façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Para a gente ler a próxima notícia, porque essa foi a notícia que balançou o Brasil ontem, absolutamente impressionante, a Operação Trapiche, onde a Polícia Federal capturou integrantes da célula terrorista no Brasil, pronto para atacar judeus no país. Os suspeitos eram vinculados ao Hezbollah e planejavam ataques em território nacional. Eu acho que todo mundo viu essa notícia, porque saiu até na Globo. A Polícia Federal executou ontem a Operação Trapiche, resultando na detenção de 2 brasileiros suspeitos de planejar atos terroristas no Brasil sob influência do Hezbollah, uma organização terrorista baseada no Líbano. Não confundam o Hezbollah com o Hamas. O Hezbollah é o Hezbollah e o Hamas é o Hamas. O Hezbollah é do Líbano e o Hamas é da faixa de Gaza. O Hezbollah é xiita, o Hamas é sunita, mas são todos extremistas muçulmanos. A ofensiva da Polícia Federal envolveu a expedição do cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em diferentes estados, incluindo Minas, São Paulo e Distrito Federal. Conforme as informações, ou seja, uma rede grande, conforme informações colhidas na investigação, os alvos de interesse dos suspeitos incluíam instalações da comunidade judaica com menções específicas de ataque à sinagoga. Os indivíduos presos, recebendo financiamento do grupo libanês, que por sua vez é financiado pelo Irã, né? E que por sua vez é financiado pelo Joe Biden, são parte de um esquema que pretendia semear terror no solo brasileiro. A operação identificou ainda mais 2 envolvidos, atualmente localizados no Líbano, que também são alvo de mandados de prisão emitidos pela autoridade brasileira. Um dos detidos foi capturado pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos ao regressar do Líbano, supostamente portando informações pertinentes aos ataques planejados. O outro suspeito foi apreendido na cidade de São Paulo. E isso é uma coisa absolutamente chocante. Isso é um negócio absolutamente chocante. Eu acho que todo mundo ficou chocado com isso ontem. Mas o que muita gente não ouviu foi uma outra notícia que veio do deputado Gustavo Gaia. E está aqui: denúncia explosiva. Governo Lula pode estar repatriando terroristas para o Brasil. O alerta foi feito no YouTube do deputado federal Gustavo Gaia na véspera da operação da Polícia Federal contra terroristas já infiltrados no país. Na véspera do dia em que a Polícia Federal organizou uma operação desbaratando terroristas radicais anti-judeus, o deputado federal Gustavo Gaia levantou uma forte acusação sugerindo que o governo Lula poderia estar envolvido na repatriação de terroristas para o país. O deputado alegou que a lista de brasileiros escolhidos para serem repatriados da faixa de Gaza levantou suspeita de que membros do grupo terrorista Hamas ou seus simpatizantes podem estar entre eles. Durante o vídeo, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, o Gaia afirmou que a situação era extremamente preocupante, que era uma investigação aprofundada era necessária para esclarecer os fatos. Ele destacou que, se as alegações se confirmarem, era um ato grave por parte do governo brasileiro, que estaria usando recursos públicos para trazer possíveis terroristas para o Brasil. O Gaia também expressou a preocupação dele com a reputação internacional. Uma possível associação do Hamas com o governo brasileiro não ia ser só prejudicial para a imagem do Brasil, mas também para a segurança nacional. O deputado anunciou que seu gabinete está trabalhando em requerimento de informação para obter o nome dos brasileiros, e eu já conversei com um deputado sobre isso, e o requerimento foi negado. O governo não vai informar ao congressista, que deveria ter a obrigação de supervisionar o poder, né, checks and balances, freios e contrapeso ao poder executivo, mas eles não vão fornecer para que possa ser feita uma investigação sobre cada um desses. Essa foi a notícia que... Isso é impressionante, porque o Gustavo Gaia, publicou isso um dia antes, não foi um oportunismo. Foi um dia antes dessa Operação Trapiche. Um dia antes. Então, como dizia a Ayn Rand, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Você efetivamente agora tem terrorista do Hezbollah preso no Brasil, não é imaginação. E agora vocês pensam o seguinte, eu faço uma reflexão com vocês.
né? Eu não vou nem entrar aqui e aprofundar hoje nas alianças do PT com o Hamas, e sei lá se com o Hezbollah, eu não vou nem entrar nisso agora. Eu só quero que vocês imaginem o tamanho da pemba no mundo em relação a esse problema. Que os conservadores, a direita, têm falado disso há anos. Porque, assim, vocês pensam, o Brasil quase não recebe imigrantes de país muçulmano, país do Oriente Médio. Ou melhor, recebe bastante, mas é quase nada em comparação ao que a Europa recebeu, por exemplo. A União Europeia, a população da União Europeia é alguma coisa como 400 milhões de pessoas, e dessas 400 milhões, 40 milhões não nasceram na Europa. Esse é o tamanho da questão imigratória, né? E uma parcela imensa disso são imigrantes refugiados de Síria e etc. E, inclusive de países muçulmanos que eram antigas colônias europeias. Só na França, para vocês terem uma ideia, você tem algo como 4 milhões de muçulmanos, ou seja, 10% da população. Na Bélgica, você pega cidades como Bruxelas, cidade linda, coisa espetacular, Bruxelas. 20% da população de Bruxelas é muçulmana hoje em dia. Tem uma pesquisa famosa do Pew Research que projetou que em 2050 já 15% da população europeia vai ser muçulmana. E é claro que eu não estou dizendo aqui que todo muçulmano é terrorista, embora o percentual de muçulmanos que apoiam o terrorismo seja assustador. É uma falácia estatisticamente comprovada de que é uma minoria dos muçulmanos que apoiam o terrorismo, ou que apoiam a Sharia. É uma minoria que são radicais. Não é verdade. Estatisticamente falando, não é verdade. E vocês podem pegar, tem um vídeo do Ben Shapiro famoso sobre isso, mas tem várias pesquisas do Gallup, do Pew Research, em países fazendo perguntas específicas, e vocês vão ver o que isso representa. Meu ponto é o seguinte: quando você traz pessoas para o país que você não sabe quem são, que é o que o governo Lula está fazendo agora, você está colocando a população do seu país em risco. Dolosamente ou não. Você não deixa ninguém que você não conhece, né, entrar na sua casa, morar com você. Conhece? Deixaria um cara que você nunca viu na rua? O cara bate na sua porta: posso morar aí com você? Fala, tá bom, entra aí. Então, você pega o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o início do governo Biden, ninguém sabe quantas pessoas entraram pela fronteira com o México. Alguma coisa entre 6 e 10 milhões de pessoas. Ilegalmente. Sem nenhum background check. É a população inteira de Santa Catarina entrando num país em 3 anos. Eu estava revendo nesses dias o Scarface. Não sei como é que se chama Scarface em português. O filme com Al Pacino. E a história do Scarface é um gangster na década de 80, e a origem é a imigração cubana, porque na década de 80 o governo do bundão do Jimmy Carter deixou o Fidel, democrata, óbvio, deixou o Fidel Castro abrir as prisões cubanas, e o Fidel Castro mandou algo como 150, 180 mil cubanos para os Estados Unidos em um intervalo de 5 meses. E ninguém sabia nada sobre o passado dos caras. O filme do Scarface começa justamente com o Tony Montana, o personagem do Al Pacino, sendo entrevistado e ele mentindo sobre o passado dele. E com isso, o tráfico de drogas e a criminalidade aqui em Miami explodiram. Esse é o tema do filme do Scarface. Mas é também um conceito militar conhecido, né? Você tem um termo, inclusive, para isso. Isso é Weapon of Mass Migration. Que seria armas de imigração em massa. É um trocadilho com armas de destruição em massa, né? Mas é uma técnica de guerra real. Se você pegar o próprio centro do Exército dos Estados Unidos, eles têm um manual chamado Lições Aprendidas do Exército dos Estados Unidos. E aí eles têm lá um guia do comandante para operações de apoio entre pessoas deslocadas, refugiadas e evacuadas utilizadas como armas. Então eles têm um monte de métodos de reação em casos de guerra que eles chamam de CBRN, né? Que é Chemical, Biological, Radiological e Nuclear, né? Guerras e que essas coisas sejam utilizadas por civis deslocados. Em todo o Ocidente você tem uma preocupação com as chamadas sleeper cells, que são as células adormecidas, células terroristas adormecidas. Não é coisa de filme.
né? Elas ficam adormecidas esperando a oportunidade de atacar. Eu me lembro que eu gostava do seriado 24 Horas, Jack Bauer, né, com Kiefer Sutherland, e eles já mostravam as sleeper cells, mas na semana passada o próprio FBI emitiu um alerta sobre isso. E o que nós estávamos vendo no Brasil, se não for uma sleeper cell, eu não sei o que é. Isso eu até estava conversando com alguns colegas aqui, comentaristas americanos, falando: esse assunto é um assunto para vocês. O ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Kevin McCarthy, emitiu um alerta na semana passada, ou na semana retrasada também, sobre esse assunto. E enquanto isso, o que o governo Lula está fazendo? O governo Lula está trazendo para o Brasil um bando de gente que eles não sabem quem são. Eu falei hoje com o deputado Gustavo Gaia, e ele disse que esse pedido dele foi negado. O governo brasileiro diz que não pode dar. Então, parabéns para a Polícia Federal por essa operação, mas quantos mais dessas células adormecidas existem no país? Essa era do Hezbollah, mas será que não tem nenhuma do Hamas? Eu custo acreditar. Talvez, só talvez, se a Polícia Federal tivesse usando os recursos para investigar os assuntos relevantes, em vez de perseguir velhinho com a Bíblia na mão em acampamento do Exército, ou mandando a gente para intimidar quem xinga o Alexandre em aeroporto de Roma, talvez, se a Gestapo, se a Polícia Federal não tivesse gastando tanto recurso humano e financeiro com a sua Gestapo, talvez nós soubéssemos. Reparem no ridículo. O nome que a Globo usa para os homens do Hezbollah presos, terroristas, é o mesmo que eles usam para classificar os manifestantes do Rio de Janeiro. Aliás, a Globo e o Alexandre, os dois. E a Polícia Federal também. Vejam o senso do ridículo. As notícias que eu acabei de ler, ela fala que, olha, eles podem pegar até apenas de 15 anos de prisão. Os caras do Hezbollah. 15 anos. Sabe-se lá quando é que eles vão ser julgados? Eles vão ser julgados na primeira instância, vão ter 3 recursos, vão ter todo o devido processo legal, advogado vai poder fazer sustentação oral. Os caras que queriam explodir sinagoga. Ou atacar a sinagoga com arma, sei lá. E os coitados do 8 de janeiro não tiveram nenhum devido processo legal, não vão ter direito a recurso, porque a instância é final. E sequer vão ter o direito de se defender, como a OAB já disse em nota, e como a doutora Carolina demonstrou aqui de forma clara. E no final os caras são condenados a 17 anos de prisão. Olha que loucura! Pelo amor de Deus! Não importa se é de esquerda ou de direita, você não pode achar que o velhinho com Bíblia na mão vai ser condenado a 17 anos de prisão, sem nem ter julgamento, o cara não estava nem lá e está condenado a 17 anos de prisão no voto do Alexandre. E sumário. E o cara do Hezbollah, não, esse talvez pegue 15, com devido processo legal, todas as instâncias, direito, acusação, bababá. Puta merda, gente. Pelo amor de Deus. Põe a mão na consciência, não pode achar isso normal. Não pode achar isso normal. Pois bem, a esquerda avança. E o que você tem feito? Eles têm estratégias, ideologias, o controle da mídia, das universidades, das escolas, do mercado financeiro. E nós? Será que vamos resistir passivamente? Eles estão em todos os lugares. Nas escolas, nos filmes, nas redes sociais. E eles querem silenciar você. Não é hora de recuar. É hora de se armar. É hora de se armar com conhecimento. Eles estão moldando o futuro. Que mundo que você quer deixar para os seus filhos e netos? Chega de ser vítima. Você pode se blindar. E eu vou te mostrar como. 10 módulos, uma imersão na guerra cultural que estamos vivendo. Uma chance de lutar de volta. Eu estou convocando você. Esse é o chamado para os verdadeiros patriotas. Não for por você, que seja pelo Brasil. A esquerda não descansa, e nem nós. A tempestade está aqui e é hora de se preparar para a guerra. Não é um simples curso, é um chamado à resistência. Conhecimento é a sua arma. Carregue-a agora. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil.
Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.